Se você é arquiteto e ainda sente dificuldade na hora de definir o valor do seu projeto, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar os principais métodos de precificação usados na arquitetura e na engenharia. Como eles funcionam, para quem são ideais e quais os prós e os contras de cada um deles. Assim você entende o que faz mais sentido para a sua realidade e deixa de trabalhar no escuro. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Giordana Slongo, eu sou arquiteta urbanista com mais de 20 anos aí de experiência e aqui nesse canal eu compartilho um conteúdo inteligente e estratégico para os profissionais que querem evoluir. O primeiro método é o mais tradicional, percentual sobre o custo total da obra. E a referência ela pode ser o CUB, que é o custo unitário básico do Sinduscom, ou o orçamento real fornecido pelo cliente. Também é um método usado na nossa tabela de honorários aí do nosso Conselho da Arquitetura, o CAL. Normalmente, esse projeto ele é calculado entre 5 e 10% do valor total da obra. O CAL ele estabelece entre 7 e 10% do valor e ele separa também por padrões de construção. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Se a obra custa R$800 mil e você aplica aí 8% do valor, o valor do seu projeto será de R$8 mil. A grande vantagem desse método é que ele se baseia em um parâmetro real, que é o valor da construção. E ele também é um método escalável, com alto valor agregado, ou seja, ele acompanha a proporcionalidade do porte e do padrão da obra. E isso acaba remetendo aí a um preço mais justo. As desvantagens é que você precisa ter uma certa experiência aí em planilha orçamentária. Ou se o valor da planilha foi fechado por outro profissional, pode acabar aí gerando uma certa insegurança no teu orçamento final e real. Em obras muito caras, o valor pode parecer alto demais para o seu cliente. No entanto, em contrapartida, ele é um método usado por clientes que valorizam o serviço. É um método ideal para profissionais com experiência e que atuam em obras de médio e alto padrão, ou fazem também o acompanhamento técnico da execução da obra. Dentro desse método, você também pode incluir o cálculo e o fator tempo, complexidade e custos indiretos. Exemplo, para esse mesmo projeto de R$8 mil, você pode aí adicionar um valor de 1.500 pela complexidade do projeto, né? Mais ou menos o tempo que você vai levar para fazer, as consultorias. Você pode adicionar aí mais R$500, por exemplo, para deslocamentos, para reuniões. Pode adicionar também o valor de impostos, digamos R$1.000 de impostos. Então, o preço final desse seu projeto que custaria R$8 mil, ele vai para R$11 mil. O segundo método é cobrar por hora de trabalho. Ele é ótimo para quem está começando aí a carreira, porque você aprende quanto tempo leva em cada etapa e você consegue cobrar de forma coerente. Então aqui vale lembrar que você deve controlar desde o início as suas horas reais de trabalho. Eu acho muito interessante colocar em planilha e ir anotando, né, o tempo de criação, de detalhamento de projeto e até de apresentação para o seu cliente. Então vou dar um exemplo aqui. Se você estima 40 horas para um projeto e você define a sua hora técnica aí com um valor de R$150, o valor do projeto será R$6 mil. A grande vantagem desse método é que ele é perfeito para freelancers ou profissionais no início da carreira. Ele é transparente, ele é fácil de explicar ao cliente e ele gera consciência de tempo e produtividade maior, já que o foco principal é o tempo. A grande desvantagem é que ele exige um controle rígido de horas e foco para você não sair no prejuízo.
Então, ele se torna ideal aí para arquitetos iniciantes, autônomos ou freelancers. O terceiro método é o cálculo por planilha de custos fixos e variáveis. Esse é o método mais completo e profissional. Ele é usado por escritórios mais estruturados e empresas. Nele você calcula todos os custos fixos, aluguel, software, salário e custos variáveis como deslocamentos, plotagens. Adiciona a sua margem de lucro desejada e divide pelo número de projetos médios que você executa no mês. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se os seus custos mensais são de R$ 15.000 e você faz em média 3 projetos por mês, o custo mínimo de cada um deles é de 5.000. Somando um lucro de 30%, por exemplo, o valor mínimo por projeto seria de R$ 6.500. A grande vantagem desse método é que ele é super preciso e ele é sustentável. Ele garante um lucro real e assim, o que eu acho o máximo é a previsibilidade financeira. Ou seja, você consegue prever a compra de um equipamento, você consegue prever um investimento no escritório, um investimento na sua fachada ou um software, por exemplo. E a desvantagem é que ele requer uma organização e uma planilha de controle. Então, é um método ideal para arquitetos com escritórios consolidados, que tenha uma equipe, que tenha funcionário, que tenha os custos fixos mensais. O quarto método é um modelo bastante comum, que é a cobrança por metro quadrado de área projetada. Esse é o método que se aprende na universidade. Ele é rápido e prático, mas ele precisa ser aplicado com muito cuidado. E eu já vou te explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Se você cobra R$ 80 o metro quadrado e o projeto que você vai fazer tem 150 metros quadrados, o valor do projeto será R$ 12.000, né? 80 vezes 150. A grande vantagem dele é que ele é simples, rápido e ele é fácil de calcular. Ele funciona bem para comparativos de mercado, mas ele tem uma desvantagem enorme. Ele é um método que ignora completamente a complexidade técnica e o tempo investido. Então, ele pode acabar desvalorizando os projetos mais elaborados. Por exemplo, eu tenho um projeto de um galpão ou um depósito industrial de 500 metros quadrados, que tenha um escritório, banheiros e um refeitório. E de outro lado, eu tenho um projeto de um loft de 70 metros quadrados, que vai abranger aí uma cozinha, uma mini área de serviço, banheiro, dormitório e uma sala de estar. Ou seja, eu tenho todos os elementos complexos de uma casa. Então, eu preciso trabalhar com a funcionalidade em um espaço pequeno que comporte tudo. Eu vou levar, então, muito mais tempo nesse projeto de 70 metros quadrados do que esse projeto de galpão de 500 metros quadrados. No entanto, você pode resolver isso se você tem uma certa experiência em projetos. Então, você pode criar aí uma tabela com os tipos de projetos e os tipos de complexidades para poder chegar aí a um preço mais justo, né? É um método que eu uso até hoje e eu tenho as minhas tabelas, né, por experiência. Então, por exemplo, quando é um galpão industrial, quando é uma residência, eu tenho os valores diferentes para cada tipo de serviço. Ele é ideal para arquitetos que estão em fase intermediária e superior, e eles que querem praticidade e têm projetos semelhantes em porte e padrão. O quinto método é a cobrança diluída ao longo da execução da obra. Esse método é ideal quando você atua em parceria com o profissional de execução. O projeto é cobrado em parcelas vinculadas ao andamento da obra, ou ele é incluído no custo total da construção. Funciona assim: você define um valor total, por exemplo, R$ 10.000, e você vai receber daí 10 parcelas mensais de R$ 1.000 ao longo da obra. Então, você pode aí condicionar ao cronograma de execução da obra.
A grande vantagem dele é que ele garante um fluxo de caixa constante. Ele também fideliza o cliente até o final da execução. E ele é ideal quando o arquiteto acompanha a obra e quando o cliente também deseja diluir o valor do projeto em mais parcelas. A desvantagem desse método é que precisa de um contrato claro, porque ele acaba gerando um risco de inadimplência se a obra for interrompida. Então, ele é ideal para arquitetos parceiros de construtoras, incorporadores ou que oferecem o projeto mais o acompanhamento técnico aí da execução da obra. Não existe um método certo ou errado. O importante é entender em que momento da carreira você está e escolher o modelo que te dá segurança e rentabilidade. Então, se você está começando, comece por hora trabalhada. Se você já tem fluxo de projeto, use o metro quadrado como base. Se você tem equipe, parta para o método empresarial, que são os custos fixos mais os variáveis. E se você atua com a execução, pense na diluição por etapas. A precificação é o que separa o arquiteto que sobrevive daquele que prospera. Entenda os seus custos, defina a sua estratégia e lembre-se, o valor do seu trabalho ele não está no tamanho da planta, ele está na transformação que você entrega, na eficiência e qualidade do seu projeto, no resultado garantido de satisfação de cliente e também na aprovação perante os órgãos públicos. Eu preparei aqui um kit completo para você precificar com segurança. Você vai receber a minha planilha automatizada de precificação, o método completo e profissional e outro método por horas trabalhadas. Vai receber um guia em PDF com os 5 erros aí que te fazem cobrar menos do que vale e você vai receber também modelo pronto de proposta comercial e de contrato de prestação de serviços. E para quem atua ou quer entrar na incorporação imobiliária, eu também deixei disponível a minha planilha automatizada da NBR 12721, que é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia para organizar os quadros e ganhar tempo e precisão. Os links para você adquirir as planilhas de precificação ou da NBR 12721 estão aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.